Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Antes de irmos diretamente para a palavra, queria complementar esse período de avisos e fazer um pedido, uma convocação para a igreja, falar da importância. Eu estava ali participando do louvor e acompanhando, meditando na letra dos louvores, o quanto é importante, né? A ciência, né, diz o quanto é importante, né, os benefícios que a música traz para o ser humano, para a alma humana. Né? Então, se a música, né, pura e simplesmente já traz benefícios, ela já mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, o que dirá os louvores, né, inspirados por Deus, com letras baseadas nas Sagradas Escrituras. Então, se você é daqueles que gosta de chegar no finalzinho do louvor, você não sabe o que está perdendo. Então, procure chegar um pouquinho antes até do início do culto, né? Chega uns 10 minutinhos aí, cumprimenta os irmãos, senta, começa a meditar, a orar, já fica se preparando o teu espírito para o culto que você irá prestar ao Senhor e participe do louvor, cantando, louvando ao Senhor, glorificando o seu santo nome e meditando naquilo que você está falando. Que não sejam palavras vazias que saem da sua boca simplesmente por sair, você está acompanhando a igreja. Não, mas que você, de fato, creia naquilo que você está falando, né, naquilo que está sendo cantado em louvor ao Senhor. Esse é o primeiro ponto, ok, irmãos? Vocês que nos acompanham, né, que acompanham o culto pela internet, né? É bom, mas é muito melhor estar aqui. Né? Vocês que acompanham pelas redes sociais, estar aqui é muito melhor. Você não sabe o que está perdendo em estar aqui junto com os irmãos nesse ambiente de louvor, de adoração. Ok? Segunda coisa, o segundo pedido que eu faço aos irmãos, né? O pastor de manhã ele mencionou o pessoal da internet, né? Dos canais de internet, que fala, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Então, a nossa igreja também tem os canais, tem a página no Facebook. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu lá a nossa página, se você não acompanha o que é postado lá no Facebook, faça isso, para você não perder nada do que acontece aqui na nossa igreja. As convocações para os cultos de oração, as orações de segunda e quarta-feira, os nossos cultos, fica tudo ali registrado. E também no YouTube, nós temos uma página no YouTube também. Se inscreva, curta, compartilhe, faça a nossa igreja ser divulgada, conhecida. Porque quando alguém entra no YouTube e procura lá por igreja, vamos supor, está procurando pela Igreja Nova Vida, aí vai aparecer lá várias. E vai aparecer na ordem daquelas que são mais compartilhadas, curtidas e que tem um maior número de inscrição. Então, fazendo isso, você não só vai ter acesso, né, aquela coisa do clique no sininho, né, para você estar sempre recebendo as notificações. Então, fazendo isso, você não só vai estar acompanhando, tomando ciência do que está acontecendo na igreja, na Nova Vida, em Coelho, como também vai estar ajudando a fazer com que a nossa igreja fique em evidência. Porque tem pessoas, né, que ficam procurando, a gente que fica às vezes de serviço ali na recepção, as pessoas passam, perguntam, aqui tem uma igreja, eu nem sabia, moro aqui perto, eu estava mesmo procurando uma igreja. Acontece isso, né? Então, é mais um meio de nós estarmos comunicando, divulgando essa igreja, essa família de Cristo Jesus aqui em Coelho, em São Gonçalo. Tá bom? Terceiro ponto, envolva-se. Torne-se um trabalhador, torne-se um voluntário. Há muitos setores, há muito trabalho, há muita atividade e poucos trabalhadores. Isso já desde a época de Jesus. Amém? Tendo dito isto, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Juízes, no Antigo Testamento.
vamos estar aqui falando um pouco a respeito de Gideão. Esse herói na fé, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nós citamos ele rapidamente hoje pela manhã, juntamente com outros heróis da fé. E quando a gente fala em herói da fé, a gente pensa assim naquelas pessoas inabaláveis, né, com um espírito, né, de coragem, de intrepidez o tempo todo. E não é assim. Nós, estudando as Escrituras, lendo, conhecendo a respeito desses homens e mulheres de Deus, nós vemos que são pessoas que temeram, tinham, de fato, razão para temer, mas mesmo assim não permitiram que o temor, que o receio fosse maior do que a sua fé em Deus. E nós falamos a respeito disso hoje pela manhã. Juízes, capítulo 6 e 7. Vou fazer um voo panorâmico aqui, nos minutos que nós temos. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós cremos que as Sagradas Escrituras, que a Bíblia Sagrada, essa coleção de livros e epístolas que compõem o Antigo e o Novo Testamento, são a tua palavra. E graças te damos, Senhor, pela tua sinceridade, pela tua verdade, porque o Senhor não nos oculta nada. As vitórias do teu povo estão aqui registradas, assim também como seus fracassos, os seus erros. Os fracassos e os erros servem para nos orientar. Está aqui como um farol a nos mostrar os erros que eles cometeram para que não venhamos repetir. Para que aonde eles erraram, nós possamos acertar. Da mesma forma, os seus acertos, as suas vitórias, as suas conquistas estão aqui registrados para que possamos, ó Deus, seguir os seus bons exemplos. Seguir o exemplo de homens e mulheres de Deus que mesmo diante do mal, das acusações, das ameaças, dos riscos, dos perigos, ousaram crer e confiar no Senhor. Que nós possamos olhar para esses irmãos, seguir e tê-los como exemplo a serem seguidos. Não vendo-os como super-homens, como mulheres maravilha, mas como seres humanos como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, mas também às mesmas virtudes. Porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que salva, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá o livramento. Toda a honra e toda a glória, Pai, sejam ao teu santo nome. Ajuda-nos na ministração da tua palavra, na ministração e na compreensão. Que no abrir da minha boca, o Senhor possa falar por meu intermédio. Assim também abrindo o entendimento e o coração, os ouvidos dos meus irmãos. Essa oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Em toda a Bíblia, é uma tônica, o que nós vemos aqui. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Isso desde o início, desde o Éden. Adão e Eva fizeram o que era mal. Foram expulsos do paraíso. Abel e Caim ofereceram ao Senhor um sacrifício. O sacrifício de Abel foi aceito, de Caim foi rejeitado, e Caim, ao invés de se consertar, de pedir perdão a Deus, de olhar para o seu irmão Abel e vê-lo como exemplo e procurar, da próxima vez, Senhor, que eu te oferecer
que eu te ofertar. Quero fazer como Abel. Não, o que ele fez? Matou Abel. E assim foi, até os dias de todo o Antigo Testamento. Foi assim no Novo Testamento. Assim ao longo da história da igreja. Quando nós paramos para ler e estudar a respeito da história da igreja, desde os patriarcas até os nossos dias, nós vamos ver a igreja triunfante e a igreja fracassando. Homens de Deus eloquentes, poderosos na palavra, no conhecimento das Escrituras, mas por causa da vaidade, do orgulho, se desviaram. E que esses bons e maus exemplos sirvam de alerta, de despertamento para nós. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O que você e eu individualmente temos feito diante do Senhor, perante o Senhor? Temos feito o que é bom ou temos feito o que é mal? A igreja cristã no Brasil tem feito o que é bom, o que é mal? A Nova Vida em Coelho tem feito o que é bom ou tem feito o que é mal? Nós temos agradado o Senhor com as nossas vidas? Você tem agradado o Senhor com a sua vida, com as suas decisões, com as suas palavras, com as suas práticas, ou não? Porque tudo o que nós plantamos, diz a palavra, nós colhemos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. O que nós temos plantado é o que nós vamos colher. O que nós estamos colhendo hoje foi o que plantamos ontem. Essa é uma regra, é uma lei da física. Se você plantar milho, você não vai colher trigo. Isso está baseado numa lei espiritual. No reino espiritual não é diferente. E não existe ninguém, nenhum homem, nenhuma instituição que tenha o poder de ir contra essa lei. Eu decreto a partir de hoje que quem plantar milho vai colher trigo. E ponto final, assinei, pai, e vai ser assim. Não tem como. Nem Deus muda isso, porque Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que Deus determinou vai ser cumprido. Deus não muda o que Ele determinou para atender aos desejos humanos. Aquilo que Ele determinou está determinado. Existe uma regra. E Ele falou com Moisés, olha, se o meu povo, aqui está a minha lei. Se vocês cumprirem a minha lei, os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Se não cumprirem, não serão abençoados, ponto final, pronto. E não muda. A única coisa que pode mudar a sorte daquele que fez uma plantação errada é o arrependimento. É colocar a mão na consciência e reconhecer, olha, o que eu estou colhendo hoje é consequência do que eu plantei ontem. Vamos parar com essa história lá do Éden, que vem lá do Éden, ficar transferindo a culpa e a responsabilidade para outros. Foi isso que Eva fez. Não, a serpente me enganou. Mas enganou por quê? Ela não creu na palavra de Deus. Adão, por sua vez, transferiu também a responsabilidade, né? Não, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela e sua. O Senhor poderia ter me dado uma mulher melhor. Essa transferência daquilo que estamos colhendo, então a gente tem que
colocar a mão na consciência. Então Israel, quantas e quantas vezes Israel fazia o que era mal perante o Senhor e sofria as consequências. Essa aqui não é a primeira, nem a última vez. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história de Israel, ao longo da igreja e ao longo das nossas vidas. Se nós formos sinceros, honestos com o Senhor, temos que admitir que muitos dos problemas pessoais que nós enfrentamos hoje, muitos dos nossos problemas, foi porque não ouvimos ao Senhor. Fomos arrogantes. Não quero saber. Está decidido. Não atentamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, nem para as instruções dos homens de Deus. E sofremos as consequências. E Israel aqui sofreu a consequência, porque fez mal, fez o que era mal perante o Senhor. Adoraram, praticaram a idolatria. Abandonaram o Senhor e começaram a adorar e cultuar os deuses estrangeiros dos povos da região de Canaã, do território de Canaã. Consequência, o Senhor aqui diz que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor é mau por ter feito isso? Não. Eu avisei. Eu falei. Não é isso que vocês querem? Vocês não preferem os ídolos a mim? Vocês não preferem adorar os ídolos e seguir essa sociedade ímpia? Vocês não querem viver como os midianitas? Então vocês vão viver. É isso que vocês querem? E quando Deus toma uma decisão dessa, Ele não toma assim de primeira. O povo vai se corrompendo, vai se desviando, Ele vai avisando, Ele vai alertando, Ele vai instruindo, Ele vai levantando os seus profetas, vai falando com o povo. O que vocês estão fazendo, olha, está desagradando o Senhor. E eles simplesmente fazem ouvidos mercadores e não dão atenção ao que os homens de Deus estão falando. Depois vem as consequências. E quando vem a consequência, não é que Deus é mau. Existe a lei da gravidade. Se você pular de um alto de um prédio, você vai se esborrachar lá embaixo. Aí a pessoa pula, se esborracha. Ah, Deus é mau. Deus podia ter segurado, podia ter salvado. Essa proposta aí foi a proposta que Satanás fez para Jesus na tentação. Olha, se você se jogar aqui do alto, do pináculo, do templo, o Senhor vai enviar anjos para te segurar, para te amparar. Cuidado com as propostas aparentemente bíblicas que Satanás faz para você não se esborrachar, para não se quebrar. Porque uma vez que você pula, no meio do caminho, você pode até se arrepender e pedir perdão, mas vai se esborrachar. Se no meio do caminho você se arrependeu de verdade, pediu perdão a Deus pela sua ignorância, você vai ser perdoado. Você vai ser salvo, mas vai sofrer as consequências. Então, estejamos atentos ao que as Escrituras falam, esses maus exemplos, para não repeti-los. Os exemplos de fidelidade, de temor ao Senhor, de fé, vamos replicar. O desejo do Senhor essa manhã é de falar um pouco a respeito de Gideão e mostrar a fragilidade dele, a fragilidade humana que todos nós temos. Mas Deus levantou um Gideão. Mas hoje a nossa sociedade precisa de muitos Gideões. Seja você, não fique você esperando, pedindo a Deus, Senhor,
levanta um Gideão para nos livrar dos midianitas. Levanta, Senhor, não fique esperando por um Gideão. Seja você um Gideão. Você, meu irmão, minha irmã que está me escutando, seja você um Gideão. E aí Israel vai sofrendo, são 7 anos de sofrimento. Eles tinham que colher o que eles plantavam antes da época, porque se esperasse o tempo da colheita, vinham os medianitas sabiam quando era o tempo da colheita, eles vinham, pegavam tudo que eles podiam, o que eles não conseguiam levar, eles destruíam, eles queimavam. E aí depois, aconteceu isso no primeiro ano, aconteceu isso no segundo ano, aí Israel aprendeu, olha, a gente tem que passar a colher antes, para não ficar sem nada. Pelo menos para não morrer de fome. Começaram a fazer isso. O animal que deixasse no pasto, os midianitas levavam. Por quê? Por que Israel está passando por isso? Porque fizeram o que era mal perante o Senhor. Versículo 11, capítulo 6, 11. Depois dos 7 anos, então, do versículo 1 até o versículo 10, se passaram 7 anos. Aí agora, Deus fala com um homem, de nome Gideão, no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o texto aqui está descrevendo que o anjo do Senhor, e toda vez que nós vermos anjo do Senhor com A maiúsculo no Antigo Testamento, é uma teofania, uma manifestação de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. E aí Jesus, que no Antigo Testamento é descrito sempre como o anjo do Senhor, ele se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, para observar a Gideão trabalhando, malhando o trigo no lagar. Então ele se assenta ali e fica observando Gideão fazendo esse trabalho. E trigo não se malha no lagar. No lagar se espreme as uvas. Para se malhar o trigo, nós precisamos de espaço, nós precisamos de vento. Porque o trigo, depois de ser cortado, ele é pisado para que o trigo ele se solte da palha. E aí, na hora de malhar, joga aquilo tudo para o alto. Joga para o alto. O vento leva a palha e o trigo cai. A palha não tem peso, o vento leva. O trigo cai, a semente cai. E assim ele pode colher o trigo. No lagar não tem como fazer isso, é um lugar fechado. É um buraco, não tem vento. Então é trabalho dobrado. Ele tem que fazer semente por semente. Ele tem que pegar feixe por feixe e ficar ali, batendo o feixe de trigo para estourar a semente e separar a semente da palha. Trabalho dobrado. Mas para não morrer de fome, essa foi a estratégia que o Senhor deu a Gideão. Enquanto muitos estavam chorando, reclamando e murmurando, Gideão pensou, quer saber? Ficar reclamando, chorando, apontando o dedo para A e para B, dizendo, olha, nós estamos passando isso por sua culpa. Não, Gideão, Deus deu uma estratégia. Ele sabia que os medianitas não iam procurar trigo no lagar. E assim ele proveu o sustento para si e para sua família. Trabalhava duro, dia e noite.
Mas o Senhor deu essa estratégia. Isso As nossas murmurações, as nossas reclamações, as nossas queixas não chamam a atenção de Deus. Seja uma pessoa pronta. Arregace as mangas e vá trabalhar. E o Senhor vai te abençoar. Ficar em casa reclamando não vai resolver o problema. Pense, ore. Senhor, mostra-me o que eu posso fazer. Me dê estratégia. Me dê força e disposição, porque às vezes o Senhor dá estratégia, mas nos falta a disposição. E aí Deus tem que falar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai aprender com a formiga. Então Gideão é esse tipo de homem que recebeu do Senhor essa estratégia e ao invés de ficar reclamando, foi trabalhar, foi malhar o trigo no lagar para o pôr a salvo 2 midianitas. E depois de observar, versículo 12, o anjo do Senhor disse assim, apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão está ali, dentro do lagar, malhando trigo. Aí levanta, homem valente. Eu estou aqui escondido. Mas valente porque era um homem de fé e de trabalho. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, ele está pensando que está falando com um outro homem, mas chama de Senhor, isso é comum na Bíblia, né? Esse tratamento de respeito. Quando ele chama esse homem de Senhor, ele não identificou ali, naquele momento, como Deus. Então ele levanta e fala com educação com esse homem, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor, né? Agora é o Senhor, Deus, é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele sabe por quê. O que é feito? Agora nós vamos ver como que ele era um homem de fé. Pela resposta que ele dá. Ele diz, o que é feito de todas as suas maravilhas, da maravilha do Senhor, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Ele não está duvidando daquilo que os nossos pais, que os seus pais haviam contado para ele. Das maravilhas, de como o Senhor os libertou da mão do Egito, de Faraó, das pragas, da passagem pelo Mar Vermelho, sustentando o povo por 40 anos no deserto, não deixando faltar água nem pão. Como fez atravessar o Rio Jordão, entrar na terra de Canaã, tomar a terra. Ele não está duvidando, ele acredita nisso. O que ele está compartilhando aqui, isso humanamente, isso é uma reação humana. Por quê? O Senhor nos livrou, o Senhor nos libertou dos egípcios para agora estarmos nas mãos dos medianitas. Não faz sentido. Só que Israel era para ser um povo livre. Era para ser um povo a ser seguido. Mas Israel abandonou a promessa do Senhor e se contaminou. Não deu ouvidos às instruções do Senhor. E passou a viver como qualquer outro povo. Deixou de ser luz, deixou de ser sal e se tornou o mais do mesmo. Por isso está passando por essa situação. Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Que força? Nessa tua fé, você acredita que o Senhor libertou Israel dos egípcios? Vai nessa força, porque Deus não mudou.
Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que livrou Israel dos egípcios vai livrá-los agora dos midianitas. Vai nessa tua força. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus já está assim, não te enviei eu, Deus já está falando aqui, querendo dizer, mostrar para Gideão quem é que está falando com ele. Não é um simples homem. E aí Gideão responde, versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eu não tenho exército, eu não tenho armas. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Nós não temos dinheiro, não temos ouro, não temos prata, para alugar um exército para ir contra os midianitas e nos defender. Como que eu vou libertar? Com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu não sou nem o primogênito do meu pai, eu sou o menor da casa do meu pai. De todos os irmãos que eu sou o caçula. Eu sou o último a falar e o primeiro a tomar cascudo. Que aí começa a tomar cascudo do meu pai, do meu irmão mais velho e do segundo, até chegar em mim. Eu não tenho voz na minha casa, como é que eu vou convencer os meus irmãos, a casa do meu pai, a nos levantarmos contra os midianitas? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? O que nós podemos fazer contra esse sistema dos midianitas? O que nós podemos fazer contra o poder dos midianitas? Se nós olharmos para os nossos recursos, a resposta é nada. Mas se nós olharmos para o nosso Deus, aí nós podemos dizer, olha, o que eu posso fazer é confiar em Deus, acreditar no Senhor, que assim como Ele livrou Israel dos egípcios, assim como Ele livrou Israel dos midianitas, dos filisteus, dos babilônios, dos assírios, como Ele guardou e sustentou a igreja durante todo o Império Romano, como Ele manteve a igreja ao longo da história, sofrendo a tirania de governos e impérios, Ele também há, hoje, de se manifestar no meio do seu povo e nos dar o livramento. Para isso, Ele precisa de um Gideão. Mas seja você esse Gideão. Como? Crendo no Senhor, confiando no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Deus não te discutiu com Gideão. Gideão, verdade, você não tem nada, você não tem onde cair morto. Até o pouco trigo que você tem que malhar no lagar, escondido aqui dos midianitas. É verdade, eu concordo com você, mas entenda uma coisa, eu estou contigo. Versículo 16, eu estou contigo. E por eu estar contigo, você ferirá os midianitas como se fosse um só homem. E o exército, só o exército dos midianitas eram de 135 mil homens. Mas para Deus, pode ser 135, pode ser 350, 1 milhão, não faz diferença. E aí foi, para avançarmos. E aí, Gideão começa ali, ele quer acreditar e ele começa a fazer umas experiências com Deus, mas antes, vejam que interessante, versículo 18.
Qual é a prova? Aí, Gideão, ele não pede assim: Senhor, me dê algo, me dê recursos, coloque nas minhas mãos os recursos necessários para eu vencer os medianitas, me dê um exército, me dê armas, e aí eu crerei, aí eu vou crer, Senhor, que o Senhor está comigo. Porque muitas vezes nós queremos ver primeiro para depois crer, somos que nem Tomé. Mas a fé tem que vir antes. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque quando nós cremos, o invisível se torna visível. Você quer ver? Tem que crer. E aí ele não pede uma prova. Ele diz para o Senhor: espera aqui, que eu vou fazer o quê? Rogo-te que daqui não se aparte, até que eu volte, e traga a minha oferta e ponha perante ti. Então, antes de pedir algo a Deus, ele diz assim: Senhor, eu vou te entregar uma oferta. Eu não quero uma demonstração da sua parte de que o Senhor está comigo. Eu vou trazer uma oferta. Primeiro nós ofertamos. Olha o princípio da adoração. Fica aqui, Senhor. Eu vou preparar uma oferta. O que ele tinha na mente? Vou preparar um banquete, vou preparar um jantar, vou preparar uma refeição para esse homem. E ele pede: rogo-te, que daqui não se aparte. Vou preparar a minha oferta e vou trazer perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Versículo 19: entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e um éfa de farinha, e carne, pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Quanto tempo ele levou para preparar um cabrito? Quem é do interior aí já preparou um cabrito assim num fogão a lenha? Que era o que ele tinha. Ele não tinha forno a gás. Quanto tempo leva? Você tem que pegar o cabrito, escolher o cabrito, matar o cabrito, abrir o cabrito, limpar. Não é um prato lá que você bota no micro-ondas e em 10 minutos está pronto. Outra coisa que nós temos que entender: eles têm poucos recursos. Não sei como, mas o Senhor deu estratégias para Gideão. Ele tinha lá uns cabritinhos, escondidos dos midianitas. Ele separa um cabrito daquele. Ele não pensou: mas esse cabrito aqui vai fazer falta para a minha família. Ele não pensou que queria fazer falta para a família dele. Eu vou entregar para o Senhor. Preparou bolos asmos, sem fermento, de um éfa de farinha. A farinha era pouca. Ele está malhando o trigo no lagar. Não está sobrando, não. Não é tempo de prosperidade, de abundância, de fartura, não. Mas é na escassez que nós temos que continuar crendo e ofertando ao Senhor, dando a Ele o nosso melhor. Essa oferta aqui, se fosse em dias de prosperidade, de fartura, seria insignificante. Mas ele separou do melhor que ele tinha e ofertou ao Senhor. Com todo amor e carinho. Então, preparou um cabrito, bolos asmos e um éfa de farinha. A carne pôs no cesto, o caldo ele não desperdiçou nada. Levou o caldo numa panela de barro. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou, colocou perante o anjo do Senhor. E aí o anjo do Senhor disse, porém o anjo do versículo 20, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhes por cima do caldo, e assim o fez. Mas o senhor não vai comer? Não, faz o que eu estou falando. Então ele colocou a carne e os pães sobre uma penha, uma pedra, derramou o caldo por cima. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, instrumento de um pastor de ovelhas, o bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Apontou o cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Para não ficar dúvida, né? Nós precisamos, né, desses efeitos especiais, né? Para crer. Se não tiver efeito especial, se não tiver fogo subindo, se não tiver trovão, se não tiver raio, se não tiver terremoto, a gente tem que ter. E ele creu. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Agora temeu pela sua vida. Quem sou eu? Temeu. Porém o Senhor lhe disse, aí ele ouviu uma voz dizendo: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ah, querido, nós precisamos, né, ouvir Deus falando assim: olha, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ele deu esse nome ali para esse altar. Ainda até o dia de hoje, este altar, está o altar em Ofra, que pertence aos abizerritas, que é da família de Gideão. Aí vamos pular aqui agora, depois leiam, por favor, leiam, não custa nada, vai ser bom para vocês. Do versículo 25 em diante, como que Gideão agora ele vai naquela fé, mas no dia seguinte, sabe o que é? Você hoje está lá em cima, amanhã você está meio para baixo. E aí Gideão faz aqui faz umas provas, pedindo a Deus, para Deus provar, mostrar que eu vou mesmo, Senhor, me mostra, faz assim, faz assado. E depois leiam lá e vejam isso, o que eu estou falando. Ok? Quem vai ler aqui? Levanta a mão. Tá bom. Quem levantou a mão, você tem o dever e a obrigação de ler. Quem não levantou, vai para casa, pede misericórdia a Deus. Mas já não é mais comigo, é com vocês. Outra coisa interessante que vocês vão ver nesses versículos à frente aqui do capítulo 6, que o pai de Gideão era um idólatra. Ele tinha um altar a Baal. Deus não tinha filho de ninguém melhor para escolher, não. Foi escolher logo o filho de um sacerdote, um adorador de Baal. Será que não tinha um filho de nenhum crente lá, né? Complicado. Mas foi em Gideão que Deus chamou. E aí Deus dá uma ordem para Gideão: agora você vai lá, vai derrubar aquele altar, vai derrubar aquele poste ídolo, você vai pegar aquele bezerro lá, aquele touro do seu pai que ele consagrou para Baal, você vai matar aquele touro, você vai ofertar ao Senhor e vai usar como lenha o poste ídolo que seu pai levantou para Baal. Aí Gideão: minha família vai me matar se eu fizer isso. Vai lá, Gideão, faz isso. Ele fez, descobriram que tinha sido ele, mas Deus deu o livramento. Ele não morreu, porque não vinha ainda cumprido os seus dias. Ele tinha uma missão ainda para cumprir, e Deus lhe deu o livramento. Capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, a trombeta, e os asbirritas se juntaram após ele, quer dizer, os membros da sua família. Primeiro, os da sua casa. O que ele fez mais? Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Áser, Zebulon e Naftali, além da família dele, mais 4 tribos. E saíram para encontrar-se com ele. Vocês estão me acompanhando? Versículo 35. Então, ele conseguiu convencer os da sua casa a segui-lo, enviou mensagens para Manassés,
que também foi convocada para seguir, enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então foram ao encontro dele. A Bíblia não diz, mas fica uma pergunta para a nossa meditação. Foram todos os homens dessas tribos? Vocês acham que foram todos? Eu creio que não. Eu creio que não. Muitos homens da tribo de Manassés, da tribo de Aser, de Zebulon, Naftali, vou nada. Nem sei quem é esse Gideão, nunca ouvi falar. Que história é essa? E ainda que vá todos, ainda assim seremos um número muito pequeno, muito inferior. Não vamos fazer frente. Não temos, não vou. Vai você quer ir, você vai. Vamos orar pela nação. E aí eu não falo de quem não veio porque não pôde. Porque muita gente estava trabalhando, sexta-noite, não sei como é, complicado, sábado de manhã, muita gente trabalha. Mas houve uma convocação, igreja, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil. Quantos vieram? Poucos. Os poucos que vieram foram desprezados por Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todas as orações que foram feitas, são e serão feitas pelo seu povo, pelos seus filhos, nenhuma delas cairá por terra sem ter resposta da parte do Senhor. Isso é clássico, é de escola dominical, né? A resposta pode ser sim, espera ou não. Mas não ficamos sem resposta. O espera e o não ninguém gosta de ouvir. Mas é tão necessário, queridos. Já pensou se Deus respondesse com sim a todas as nossas orações? Já pensou o estrago que seria? Quantas orações, quantos pedidos tolos? Deus nos livra. E Deus tem um projeto, Deus tem um plano muito superior, além dos nossos planos. A gente só enxerga até a curva. Deus enxerga depois da curva. A gente só consegue ver o hoje, aqui, agora, e calcular mais ou menos como que vai ser, né, o futuro próximo. Ter uma noção, uma ideia. Não, Deus tem a certeza de como vai ser, de como é. Então, vocês creem que foram todos? Não foram. E é importante que esteja conosco aqueles que creem. Porque, como eu falei de manhã, Deus não se deixa levar por quantidade. Ele quer qualidade. Ele chama aqueles que creem. Você crê? Vem. Você não crê? Não. Então, não precisa vir. E foram. 32 mil. Bom número, né? Juntou aqui 32 mil. Só que do lado de lá tem 135 mil. O número ainda está pequeno. Vocês acham que Gideão não fez contas? Não esfregou a testa? Não botou a mão, não passou a mão na barra? Senhor, 32 mil contra 135? Vai nessa tua força, Gideão. Vai lá, eu sou contigo. Gideão foi. Versículo 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã. Aí ele faz um teste aqui novamente, aqui, para confirmar, para ter certeza, que ele olha para cá, 32 mil, é um número bom, mas quando ele lembra que do outro lado tem 135, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu preciso de mais uma confirmação aqui da sua parte. Ele faz e Deus confirma. Aí depois da prova vem o capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, ele recebeu esse nome de Jerubaal por ter derrubado o altar de Baal, se levantou de madrugada, ele teve a resposta. Aí ele falou: agora eu não tenho mais argumentos para debater com Deus.
Se levantou de madrugada. Então, se tem que ser, vai ser agora. Não vou deixar para amanhã. Não vou deixar para a semana que vem. Vai ser agora. Se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, de fronte do outeiro de Moré. Está dando a localização aqui. Aí o Senhor, ele tem um senso de humor maravilhoso. Aí disse o Senhor a Gideão: ô Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha o senso de humor de Deus. Ele olha assim, 32 mil, conta 135. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, tem muita gente. 32 é muita gente, não precisa disso tudo não. Gideão é um ser humano como você e eu. Imagina, aí você: Senhor, que isso? Senhor, refaz as contas aí, acho que a tua calculadora está quebrada. Teu computador deu defeito. Como que tem gente demais, Senhor? Não, Gideão, tem gente demais. Porque o que vai acontecer? Há o risco de você, de Israel, se gloriar e achar que foi a mão forte a sua própria mão que livrou Israel, e não eu, não o Senhor. Então você vai fazer o seguinte, Gideão: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, desses homens que estão contigo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. 10 mil ficaram. Mais da metade. Ele tinha 32. Aí disse: ó, os tímidos e medrosos podem ir embora. Ficou com 10 mil. É aquele negócio, o cara está ali, está com medo, ele está ali, ó, mas sabe como é que é, né? Pá. Mas está com medo, ele está tímido, ele está olhando assim para os lados, doido para meter o pé, mas está com medo de ir embora e, sabe, sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de crítica. Mas aí quando ele ouve isso do próprio Gideão, ó, quem tiver os tímidos e os medrosos, pode ir embora, pode se retirar para a região montanhosa, fujam para as montanhas, escondam-se nas montanhas. Aí um olhou para o lado do outro: você vai? Eu vou, então eu vou também, vamos lá. E 22 mil foram embora. Ficou 10 mil corajosos, ou loucos. Porque é uma grande diferença entre o corajoso e o louco, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Aí ficou 10 mil. Corajosos. Tem corajosos e tem os loucos. E Deus vai fazer distinção agora dos corajosos e dos loucos, para frente. Disse mais, aí ficou 10 mil. Isso aí deixou Gideão empolgado, entusiasmado ou preocupado? Né? O que vocês acham? Né? É que nem quando eu perguntei há pouco aqui: quem vai ler? Aí, né, levanta a mão. Aí, Foi mais ou menos isso. Se eu disse, então, que eu só dissesse assim, ó, quem não vai ler pode levantar e ir embora. Ó, a igreja fica vazia. E aí isso motiva a gente ou desanima? Eu acho que foi uma ducha de banho gelada, de cachoeira, de manhã, no inverno. Entrar na água fria da cachoeira assim foi... Gideão não ficou empolgado com o que ele viu. Mas ele pensou: eu não posso mais voltar atrás. Deus disse, então ele vai cumprir. Com 10 mil ou com 32 mil. Disse mais o Senhor. Aí o Senhor, novamente, o Senhor gosta de fazer graça. Disse mais o Senhor a Gideão. Gideão, versículo 4, capítulo 7. Ainda há povo demais, tem muita gente aí, Gideão. Faz-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele a quem eu disser:
este irá contigo, esse irá contigo. Contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Ah, Senhor, que isso? Quer dizer, 10 mil... não, faz o que eu estou falando, e depois você vai separar em 2 grupos, e eu vou dizer qual dos grupos vai contigo e qual que não vai. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás de um lado, porás à parte. Como também todo aquele que baixar os joelhos e beber, você vai separar. E aí está aqui a fonte. Aí, vamos beber água. Aí, aquele que se prostrou, se ajoelhou como um cão e meteu o rosto dentro d'água e ficou lambendo a água como se fosse um cão. Aí Gideão vai separando, ó, vai para lá, vai para lá. Os outros que se ajoelharam e levavam a mão à água e trazia a mão à boca, separou os 2 grupos. De um lado tem um grupo grande, do outro tem um grupo pequeno. Por qual grupo vocês acham que Gideão estava intercedendo? Senhor, que seja o grande, Senhor, que seja o grupo grande. Aí Deus diz assim, não, olha, vai ser o grupo que não lambeu água feito cão. Aí ele olhou, mas Senhor, ali só tem 300. É isso aí. Aí Gideão se encheu de fé e de coragem, é com esse grupo que eu vou. Acho que foi isso? Não foi. Mas ele não permitiu que o medo, que os números, que as evidências, que as circunstâncias o impedisse, o paralisasse, fizessem ele desistir. Ele creu no Senhor. É com esses 300, Senhor? É com esses 300. Então tá bom, Senhor, então eu vou. Seja o que Deus quiser. O Senhor está falando, eu vou. E ele foi. Não podemos aqui desenvolver todo o capítulo, mas o Senhor lhe deu uma grande vitória. E é isso, essa estratégia final aqui. Antes, eu já ia esquecendo, importante. Então vejam bem, na primeira convocação não foram todos, foram alguns. Vê como que Deus vai fazendo a seleção? Eu não vou para essa convocação de oração, eu tenho mais o que fazer. Eu não concordo, eu não vou. Não foram, aí foi 32. Mas desses 32, nem todos estavam ali com coragem, tinham coragem. Deus, Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele examina os corações. Ele viu que tinha gente ali com medo. Falou, Gideão, manda os tímidos e medrosos embora, Gideão. Vai atrapalhar. Quem comigo não ajunta, espalha. Ditado popular. Muito ajuda quem não atrapalha. Deixa eles embora. Não insiste, não. Olha, não tente convencer ninguém daquilo que é óbvio. Se a pessoa não consegue enxergar, você fala uma vez, você fala 2. Você mostra por A e B que não tem como. Se a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver, tá bom. Que Deus te abençoe. Não insiste. Porque às vezes aquela pessoa vai contigo na consideração, na amizade. Mas na hora H vai te deixar na mão. Ande com aqueles que creem, que têm a mesma fé que você tem. Que confia na palavra de Deus assim como você confia. Ande com esses. Mas mesmo entre esse grupo, você tem que deixar o Senhor, não sou eu, não é você, que vai separar os medrosos dos corajosos. É Deus. Essa separação, ela vai acontecendo naturalmente diante dos desafios da vida. Vai acontecer. Os corajosos vão continuar. Os tímidos e medrosos vão devagar.
diante dos desafios, das lutas, das dificuldades. Vão abandonando o barco. Agora, dentre esses corajosos que ficaram, os 10.000, eu falei que tem os corajosos e tem os loucos. O teste da água, do beber a água, mostrou quem estava preparado, quem era corajoso de fato, mas estava preparado, daquele que era corajoso, mas a sua coragem se baseava numa loucura. Não é? A gente vê tanta gente cometendo loucura. Pô, esse cara, ele é corajoso. Corajoso nada, é louco, é maluco. Nós temos que ser homens e mulheres corajosos para ouvir e cumprir a palavra do Senhor. Se Deus diz, não vai, não, Senhor, eu vou, é louco. Se Deus diz, vai, não, Senhor, não vou, é louco. E fez essa seleção, aí ficou 300. E ali tinha um número exato de pessoas com quem Gideão podia contar, e um número mais do que suficiente para Deus agir. E aí tem toda uma estratégia. Não vou nem perguntar quem vai ler, para eu não sair daqui desanimado. Mas o finalzinho do capítulo 7 mostra a estratégia. 300 homens cercaram o vale, de madrugada, na calada da noite. Não tinham uma espada sequer. A palavra de Deus ali estava representada por uma tocha. Há momentos na palavra de Deus que a palavra de Deus é descrita como uma espada, um instrumento de guerra. Mas aqui ela vai aparecer no capítulo 7 como essa tocha, essa luz. Aqui nós vemos a palavra de Deus no capítulo 7, a palavra de Deus e a oração. Quando esses 300 homens armados de trombetas e tochas, é o que eles tinham na mão, e um vaso de barro, eles se espalharam no meio da noite. Quebraram os vasos, 300 vasos de barro sendo jogados, de madrugada, num vale. Aquilo ali fez um efeito sonoro e psicológico grande na mente dos medianitas que estavam dormindo e acordaram apavorados. O que é isso? Aqueles vasos do barro quebrando, trombetas soando, 300 trombetas soando. O que é isso? O que está acontecendo? E aí eles saem da tenda e vê 300 tochas espalhadas. Estamos cercados pelo exército de Israel. Eles nos cercaram, nos emboscaram, nos pegaram desprevenidos. E aí, na escuridão da noite, eles começaram, os medianitas, um matando o outro, porque estavam lutando contra a sua própria sombra. Qualquer coisa que se movia próximo deles já golpeava com a sua espada. E eles se mataram. Os 300 de Gideão não precisaram derramar uma gota de sangue. O que eles usaram? A fé em Deus, obedecendo a convocação. Deus selecionou os corajosos dos loucos. Deus selecionou através daqueles que estavam preparados. Então, queridos, preparem-se. Preparem-se. Conheçam as Escrituras. Leiam a Bíblia. Faça da Bíblia a sua amiga particular. Se alimente dela. E então você estará preparado. Quando você for convocado para uma batalha, e nós estamos em batalha, e sempre estivemos e sempre estaremos até que Cristo volte, só vai prevalecer os fiéis, os corajosos e os preparados. Tocaram trombeta, oraram,
glorificaram a Deus. O nosso louvor é tocar trombeta. Louve ao Senhor, mesmo em meio às tribulações, às guerras, às dificuldades, nos dias maus. Toque trombeta. Anuncie a palavra do Senhor. Seja luz, seja essa tocha. Tenha nas suas mãos a tocha, a luz. A tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. E Deus nos concederá a vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ilumina os nossos caminhos, nossos pensamentos, sentimentos, que não nos deixa perdidos sem orientação. Que o Senhor possa levantar nessa geração, aqui no Coelho, no Brasil e no mundo, homens e mulheres como Gideão, que mesmo diante das circunstâncias, todas as circunstâncias contrárias, os números não colaboram, não podemos contar com todos, apenas com uma minoria, mas ainda assim, crer e confiar no Senhor, sabendo que não é a nossa destreza, não é a nossa força, não é a nossa inteligência que nos dará a vitória, mas as armas do Senhor. Toca a trombeta em Sião, anuncia o ano do Senhor, anuncia a sua palavra, a sua verdade. A palavra de Deus, a luz de Deus colocará os inimigos do Senhor em retirada, desesperados. Deus continua sendo Deus, queridos. Independente do sistema econômico, político, que domina o Brasil e o mundo. A palavra de Deus tem que se cumprir. Jesus falou que os últimos dias seriam maus, que a iniquidade iria se multiplicar, que a fé iria quase deixar de existir. Mas de que lado? O importante, o determinante nessa história é de que lado nós estaremos. Do lado dos 300? Do lado dos 22 mil que fugiram com medo? Junto com os 9.700 que estavam despreparados? Não, Senhor, tem misericórdia. Que possamos ser homens e mulheres que ousam crer em Ti, independente das circunstâncias. Corajosos, confiantes em Ti, na Tua palavra, mas instruídos e preparados para toda e boa batalha. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti.
Cante. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. A cada dia, rompendo em fé. Do início, quero ouvir vocês, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, diga: Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Aleluia! A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Diga: aleluia! Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só a igreja. Rompendo em fé. Se você crê, aplauda aquele que faz você tocar no sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor, nós vivemos pela fé. Sim, Senhor, dá-nos essa confiança, assim como tu fizeste na vida de Gideão, porque fomos chamados para romper. Ajude-nos, Senhor, a tocar no sobrenatural com as armas da nossa justiça, em nome de Jesus. Continue com teu povo, Senhor, levando, guardando para os seus lares sobre a sua forte e poderosa mão. Cuida dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Uma semana abençoada, Senhor. Esteja presente com aqueles que também não puderam chegar aqui, em nome de Jesus. Amém? Ah, mas esse amém não dá não, tá muito fraco. Amém, minha gente? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aplauda aquele que vive, faz você caminhar pela fé. Aleluia,
abençoada para você. Não esqueça de dar um abraço naquele irmão que você não falou hoje ainda. Se você vira um rostinho diferente, Deus abençoe você que nos visita. Volte sempre, seja bem-vindo.